Muito bem. Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro do Evangelho segundo o Espiritismo desta noite. Hoje é dia 26 de maio de 2016, uma quinta-feira, 21 graus na cidade de Jaú. Nós estamos estudando o referido livro. Vamos iniciar o capítulo 25, Buscai e Achareis. Estamos transmitindo esse encontro de estudos diretamente da Associação Jovens de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Todo mundo lá? Muito bem. Encontrou, Juliana? Oi? Encontrou? Encontrei o tempo de estado. Capítulo 25, Buscai e Achareis. Este capítulo vai estudar os seguintes temas: ajuda-te e o céu te ajudará, olhai as aves do céu e não vos canseis pelo ouro. Se Jesus falasse isso hoje, ele diria assim, não vos canseis pelo dólar. Não é? Ouro naquela época era o dólar de hoje. Né? Primeiro tema, ajuda-te e o céu te ajudará. Nós poderíamos inverter essa afirmação, não poderíamos? Inverter não, não é inversão, mas aproximá-la mais do espiritismo, né? Falando isso em espiritês, abre o olho, não existe milagre. Acorda, desperta, milagre não existe, porque ajuda-te e o céu te ajudará. Quer dizer, faz a tua parte e as leis naturais farão a dela, por vontade do Criador. Não é? Tradução literal em espiritês clássico, espírita é essa. E diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas ao que lhes pedirem. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 11. Explicação de Kardec a respeito. Segundo o modo de ver terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é produto do trabalho, desde que este que põe em ação as forças da inteligência. Então, é necessário o trabalho para nós acionarmos os mecanismos da inteligência para realizar um trabalho. E o que é trabalho? Progresso. Progresso? Não. Definição de trabalho. Ocupação. Vamos lá. Se eu fosse um mímico, eu dizia assim, ó. Realização de uma tarefa para um objetivo, uma providência. Uma providência? Não. Não. Trabalho é toda a ação útil, benefício próprio ou de outro. Ah, eu fazer isso. Quase. Mas quase é Denorex, pode ser, pode parecer. Seria meio certo, né, na prova. É só para definir trabalho, porque às vezes as pessoas têm uma
uma concepção de trabalho, às vezes equivocada. Para muita gente, trabalho é só aquilo que resulta em resultado financeiro. Não é? Então, é só para definir. Trabalho é toda ação útil realizada em benefício próprio ou de outro. Toda ação útil que a pessoa realiza é trabalho. Né? O que nós estamos fazendo aqui é um trabalho em benefício próprio. Né? Não, absolutamente. Não é só bater o ponto. Né? Eu, por exemplo, eu tinha a concepção de que trabalho era só aquilo que a gente fazia para ganhar o pão de cada dia. E muita gente pensa assim, eu também pensava assim. E não é. Não é? Toda ação útil que você pode fazer é um trabalho. Emprego é diferente de trabalho. Tem muita gente que não procura trabalho, procura emprego. Ele quer ganhar o salário no final do mês. É diferente. Né? É só para definir, porque às vezes a gente precisa formar uma ideia em torno daquilo que Jesus falava, né? Quando ele falava alguma coisa, a gente tem que contextualizar aquilo que ele estava falando, o pensamento dele. Pelo menos tentar entender o pensamento dele para poder entender. E também dos espíritos, né? Superiores, para poder entender o fundo da ideia. Nem sempre. Depende do tipo de serviço que a pessoa está fazendo. Quando alguém vai matar alguém, ele fala que vai realizar um serviço. Não é? E não é um trabalho. Não é uma coisa útil. Pelo menos não é útil para quem morre. Pode ser útil para ele. Coisa... Você vai no centro de uma trabalho para fazer um mal para alguém. Né? Então, né? Por isso que é o emprego da palavra de maneira errada. Por isso que trabalho, a definição de trabalho, é ação útil. É tudo aquilo que é útil, né? Em benefício coletivo, em benefício de todos, em benefício da pessoa e de todos, né? Se não for útil, não é trabalho. É uma ação, mas não é um trabalho. Por isso que a lei é a lei do trabalho. Todos trabalham. Se a gente pegar no universo, qualquer coisa que você pegar no universo, uma estrela, um astro, um planeta, a Terra, um átomo, uma bactéria, um vírus, todos eles trabalham. E é muito interessante, trabalha mesmo. E trabalha em benefício próprio e em benefício da coletividade. Eu uma vez estava assistindo uma reportagem que o sujeito dizia assim, estava falando de algum vírus, não lembro, não sei se era, não sei que tipo de doença era, não lembro. Então ele dizia assim, o problema é que você desenvolve um antivírus e os vírus, eles desenvolvem a capacidade de aprender a se defender daquele antivírus, né? Eles aprendem a se defender daqueles antivírus, ligam a colônia de vírus e ensinam os outros vírus a se defender daquele antivírus. Então você pensa, peraí, mas para aprender, você tem que ter inteligência. E para ensinar, você tem que ter inteligência. Não é? Então, peraí, o líquido, o átomo, não tem inteligência. Tem alguma coisa inteligente ali. A gente não pode chamar de espírito, mas é o princípio da inteligência, né? E ele está realizando um trabalho útil, porque ele aprendeu de maneira isolada. Se aproximou da colônia de vírus, ele mostra, acho que num grau bastante aumentado, o movimento do vírus, ele é um negócio meio arredondado, uma forma meio arredondada, ele faz assim, ó, e se conecta na colônia. O princípio inteligente. Na realidade, a gente pode dizer que, em termos gerais, tem um espírito. Né? Em termos gerais. É isso. Ele é criado, ele é um ser que tem o atributo da inteligência. Não é? A matéria não tem inteligência. Então, se ali naquele vírus existe alguma coisa que pode aprender e ensinar, ali está presente a inteligência. E ele demonstrou inteligência, demonstrou vontade, e demonstrou que ele pensou que ele devia fazer para poder ensinar os outros. Né? As pessoas falam isso, o cara que estava falando era um médico, um cientista, sei lá o que ele era. Mas era um cara ligado à ciência. O cara não pensou naquilo que ele falou. Porque o que diferencia o homem do animal
é a sua capacidade de entender a vida. Né? Ele é capaz de entender a vida. O animal não. O animal, ele age... Você pegar um leão que viveu há 1000 anos atrás e comparar com o leão de hoje, ele faz o ninho do mesmo jeito, ele se procria do mesmo jeito, ele cria os filhotes do mesmo jeito, ele age do mesmo jeito para caçar e para ensinar os filhotes a caçar. 1000 anos atrás. Se pegar o homem de 1000 anos atrás e comparar com o homem de hoje, não tem nada a ver. São dois seres. Se a gente pegasse um, colocasse um lado do outro, não existe. Esse aqui de 1000 anos não existiu. Né? E vamos estar longe assim, se pegar de 300 anos atrás, 200 anos atrás, 100 anos atrás, quando não existia a penicilina, por exemplo. Um pouquinho mais de 100 anos, né? Um pouquinho mais de 100 anos. São dois homens completamente diferentes. O homem hoje é um ser muito mais autoconfiante, né? Ele sabe que não é qualquer doença que vai acabar com a vida dele, que vai destruir aquilo que ele está tentando construir. Né? Então, portanto, se ele tem mais autoconfiança, se ele confia mais na vida, ele confia mais nele naquilo que ele pode realizar. Né? Então, é interessante isso. Mas o animal não. Então, por isso que essa grande diferença que existe entre os animais e aquele que já atingiu a fase hominal. Mesmo nos primórdios da humanidade, quem atinge a fase hominal age completamente diferente do animal. Ele começa a pensar em soluções. Soluções. São soluções primárias ainda, né? Soluções ainda bastante longe da nossa realidade. E a nossa é muito longe da realidade dos espíritos que estão mais adiantados. Né? Mas, de qualquer maneira, de qualquer forma, são soluções. O animal... completamente diferente. O animal, ele demonstra em determinadas circunstâncias que ele sente, ele tem emoção, ele decide, né, o que fazer em determinadas circunstâncias, mas ele se limita, ele é limitado àquilo. Ele não expande isso para encontrar soluções, né, que o seu predecessor não tem encontrado já. Né? Tanto que o animal ensina para o outro aquilo que ele já sabe. Por exemplo, um determinado tipo de macaco, não lembro qual a raça agora, né, qual a espécie, mas ele sabe que ele pegar um tipo de gramínea, não sei se é uma gramínea, uma varetinha, aquela varetinha é doce, então ele enfia na toca da formiga, e é doce, atrai a formiga, ele tira e come. É a proteína que ele precisa para viver. Né? Então o outro macaquinho fica olhando. Ele mostra no filme, né? O macaquinho olhando. Daqui a pouco ele vai, pega uma varetinha daquela, uma gramínea daquela, igualzinho, semelhante àquela que o adulto usou, e faz a mesma coisa. Quer dizer, uma solução que algum macaco encontrou em alguma oportunidade, alguma época da evolução dessa espécie de macaco, né? E um foi passando para o outro essa maneira de prover a proteína que precisa. Né? Mas não foge muito disso, não sai muito disso. Né? A raça, ela se perpetua pela sua maneira de fazer as coisas. O homem não. O homem, se pegar um homem que vive como nós, vivemos numa cidade que a média de temperatura de 26 graus, e nos colocar num lugar onde a média temperatura é menos 5 graus, né, a gente vai acabar se adaptando. Vai morrer 2, 3, meia dúzia, mas vai acabar se adaptando. O homem tem essa capacidade. Se você tirar um animal do habitat natural dele e levar para outro habitat, certamente ele perece, ele desaparece. Ele não encontra a solução para se adaptar. Né? Muito bem. Vamos lá. Porque o progresso é produto do trabalho, desde que este que põe em ação as forças da inteligência. Agora dá para entender melhor, né? Na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na procura de alimentos. Ele está falando lá dos primórdios, né, da humanidade. Dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos inimigos. Mas Deus lhe deu, a mais do que um animal, o desejo constante de melhorar, ou seja, essa inspiração do melhor, que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua situação,
levando-os às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. A ciência que proporciona o que falta ao homem, não é religião. Não é religião. Essa afirmação de Kardec era extremamente importante, porque isso mostra em que posição se situa a doutrina espírita em relação à ciência. Completamente oposto da religião. A religião tem uma briga homérica, especialmente a Igreja Católica, tem uma briga secular com a ciência. A ciência não aceita as afirmações esdrúxulas da Igreja Católica, e a Igreja Católica, por sua vez, chegou a ameaçar cientista de punir com a própria vida, em função dele não aceitar as afirmações da Igreja. Né? Então, a posição da doutrina espírita é completamente diferente disso. Não tem nada a ver com esse troço. Por isso que o espiritismo ele não pode ser ecumênico do ponto de vista das religiões. Não é do ponto de vista da união das pessoas. Hein? Por favor, não entendam mal. Quem vê esse filme também pela internet, depois não vai entender mal. Fala, pô, o cara está pregando aí a guerra entre as religiões. Não é isso. Ecumênico do ponto de vista da instituição religiosa, dos princípios religiosos das outras instituições. Não estou dizendo com isso que nós não temos que ser fraternos com os nossos irmãos que veem em Deus e creem em Deus de outra maneira. Não é isso. Entendeu? Não é possível religião que tem princípios dogmáticos completamente opostos, né, ser entendido pelo Espiritismo como algo passivo de associar-se à doutrina espírita. Não é possível. Não dá para se associar água com óleo. Num caso, um vai ficar em cima, o outro vai ficar embaixo. Não tem jeito. Não é? Porque são princípios opostos, completamente opostos, diametralmente opostos. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Então, não dá para ser ecumenicamente viável, né? Espiritismo e essas religiões que têm esses dogmas absurdos. Muito bem. Graças às suas pesquisas, sua inteligência se desenvolve, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Primeiro, ele satisfaz as necessidades do corpo, para depois, bem depois, muito tempo depois, entender que há uma necessidade que ele não consegue satisfazer somente satisfazendo as necessidades materiais. É aí que a coisa começa a tomar um outro caminho na vida de qualquer um, quando ele começa a entender isso. Após o alimento material, ele necessita do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. E lá no livro dos Espíritos, os Espíritos Superiores explicam que nós não somos homens civilizados. Lembra disso? Lembra? Não? Então procure ler novamente, porque esta é uma afirmação importante. Ele diz assim: vocês são homens informados, mas não civilizados. É verdadeiro isso. Isso é extremamente verdadeiro. Embora seja triste, né, da gente observar uma afirmação como essa, que é verdadeira, como verdadeira também, e poder aceitar isso, né, porque a gente se julga tão acima, né, dos nossos irmãos selvagens, por exemplo, né, e nós não somos, não. Nós somos informados. A única diferença entre nós e o selvagem é que o selvagem, ele age de maneira coletiva e é solidário nessa ação. E nós temos informação, mas agimos de maneira egoística em relação aos nossos irmãos. Não temos solidariedade nenhuma. Né? O índio, tudo que ele faz em função da coletividade. Se ele pescar um peixe, esse peixe é de todo mundo. Né? Se ele matar uma caça, essa caça é de todo mundo. Se ele plantar milho, esse milho é de todos. E assim sucessivamente. Nós não, né? Nós somos completamente diferentes desse aspecto. Né? Isso é um civilizado? Hã? O índio é civilizado? Não também. Não porque ele não tem informação. Ele não passou pelas experiências que nós estamos passando.
A civilização, no mundo de regeneração, já é um homem civilizado, onde o bem já vence o mal. Aonde o homem já pensa no bem do próximo. Entendeu? Ao contrário de nós. Longe. Por isso que Exatamente. O homem já se preocupa com isso, mas não age assim ainda. Né? Há uma distância muito grande entre a civilização e apenas a informação que ele tem. Ele tem muita informação, mas da informação que ele tem, ele usa quase nada. Né? Ou muito pouco. Mas o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida terrena é coisa insignificante. E num grande número deles, até mesmo imperceptível. Olha que afirmação, gente. Mas o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida terrena é coisa insignificante. E num grande número deles, até mesmo imperceptível. Olha o que é a vida. Todo mundo acha que não, porque eu sou muito bom e tal. Vai insignificante e imperceptível. Ou quase nada. Né? A gente realiza muito pouco durante a vida, porque a gente inverte os valores. Você chega aqui, você inverte. Ao invés de trabalhar pelo espírito, você trabalha pelo corpo. E isso acaba atrasando muito o nosso progresso espiritual. Né? Embora a gente entenda a necessidade do progresso espiritual com muita clareza, né? Mas não trabalha por ela. Como então a humanidade poderia progredir sem a presciência e a reexistência da alma? Hã? Sem a pré-existência. Desculpa, sem a pré-existência e a reexistência da alma? Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? Se as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar com as entidades primitivas que teriam tudo a fazer e tudo a aprender. Quer dizer, é fundamental, a partir do momento em que o homem entender a pré-existência da alma e a reencarnação, a reexistência dela, muda tudo. Muda os interesses, vai mudar o foco. Por isso que a nossa vida não é mais a mesma a partir do momento que a gente começa a entender a doutrina espírita. Quando você começa a entender os fundamentos da doutrina espírita, a vida automaticamente muda, porque você entende isso. A pré-existência e a resistência da alma. Né? Porque o foco muda. Não dá para ignorar. Né? Mas acontece o seguinte, o problema não é ser difícil ou ser fácil, Nando. O problema é começar a mudar. Sabe? O mais importante nessa história toda é a mudança que você realiza, porque essa mudança, ela é sem volta. Você não retorna mais, entendeu? Enquanto o homem está... Ela é progressiva. Ela é proativa. Entendeu? Quando o homem está na religião, a religião faz com que ele seja reativo e não proativo. Entendeu? Ele reage em cima daqueles conhecimentos e fica marcando passo. Entendeu? Vamos pedir para Jesus, não soltar pombinha branca, vamos rezar pelo bem da humanidade, pela paz no mundo. Aí o mundo se arrebentando, e bomba para cá, e cacetada para lá, e nego roubando, arrebentando com o país. Mas vamos soltar pombinha, vamos rezar. O Papa vem aí, não, todo mundo vê o Papa. É disso que eu estou falando. Não que está errado, não é isso que eu estou falando. Não tem nada errado. Só que é uma reação reativa. A gente não pode ser só reativo, você tem que ser proativo. Você tem que trabalhar na sua mudança. A marcha, fecham tudo acreditado. É tudo fechado. Não passa. Marcha para Jesus. Marcha para Jesus. Enche. Então, quer dizer, enquanto o homem entender a religião dessa maneira e agir dessa maneira, vai acontecer isso. Não vamos progredir, porque ele, na realidade, ele não está agindo no ponto crucial da coisa, que é o extermínio do egoísmo. Enquanto nós não exterminarmos o egoísmo na nossa vida e nas instituições que regem a vida humana, vocês já imaginaram que dá para fazer
com 450 bilhões de reais, que foi roubado da Petrobras. Se a gente colocar isso, por exemplo, coloque isso em casas desse Minha Casa Minha Dívida aí. Não é que Minha Casa Minha Dívida, o cara fica pagando aquela porcaria durante 30 anos, paga pouco, mas paga uma porcaria que não vale nada. Mas divide aí 450 bilhões pelo número de casos que deve fazer uma... Acaba o problema de moradia no Brasil. O que roubaram da Petrobras, só o que roubaram da Petrobras. Quer dizer, olha quanto o egoísmo prejudica uma nação. Você imagina isso em termos de planeta Terra. Né? Olha o que os países que se consideram civilizados, França, Inglaterra, Itália, Espanha, e outros tantos, não vou citar tudo, que não dá para citar mesmo, mas olha o que eles fizeram contra a África. Destruíram a África, roubaram a África de todo jeito. Ouro, diamante, tudo que é riqueza, né? Metais ricos. Olha que nós estamos sendo roubados por tal do nióbio. Já foram atrás do nióbio? Para saber o que é isso? Marca aí, nióbio, nióbio. Marca aí, vamos saber o que é nióbio. Só o nióbio, só esse nióbio, só esse metal traria a nossa independência financeira, a independência financeira do Brasil. Esse metal é um metal raro, e 98% desse metal está no Brasil. O Canadá tem 2%. Mas que o Canadá tem 1,7%, não sei mais que outro país tem 0, não sei quanto %. O Canadá, ele não vende uma grama desse metal para ninguém. Uma grama ele não vende. Porque ele é usado em tudo, em computador, celular, para tornar o ferro mais resistente. O monopólio brasileiro do nióbio gera comissão mundial. Então, por exemplo, as viagens espaciais não seriam possíveis sem o nióbio. E nós jogamos fora esse metal, não reverte um centavo em benefício do povo. Olha, eu estou falando isso em função do egoísmo que tem que ser extirpado. Mas extirpar esse egoísmo começa por extirpar quem detém o nióbio no Brasil? Absolutamente. Começa por ser extirpar intimamente, dentro de cada um de nós. Porque isso vai formar um círculo virtuoso. Você extirpa, ensina o outro, 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 ensina o outro. Aí a coisa começa a andar. Né? Enquanto esta ideia de pré-existência e reexistência da alma não atingir a todas as pessoas, sobretudo as instituições, nós vamos ser roubados o nosso nióbio, nosso ouro. E o nióbio vale muito mais que ouro, viu? Vocês vão ver muito mais, infinitamente mais. Né? Se eu não me engano, sai do Brasil por $48 o quilo. Né? Isso vale menos, acho que a grama vale isso. Ou mais até do que isso, a grama. Entendeu? 98% das reservas mundiais. Mundiais. Tá tudo aqui. Aí no Vale do Silício, Vale não sei da quanto, em Minas Gerais. É em Minas Gerais. Entendeu? Quer dizer, o egoísmo gera esse tipo de coisa. Só isso seria suficiente para fazer a independência da nossa nação. Nós teríamos que dominar a política da comercialização deste metal raro. No entanto, o povo nem sabe o que é. E sabe quem defendeu isso com veemência? O Enéas, aquele que foi candidato à presidência da República. Morreu. Não, câncer. Ele morreu. Ele era cardiologista. Ele era cardiologista. Ele era um professor de cardiologia. Viu? Um cara de uma capacidade, de uma erudição em todos os aspectos. Hein? Ele falava de todas as matérias. Era um cara preparadíssimo. Porque ele tinha na realidade, era um cara sério. Todas as coisas que ele falava com propriedade e com seriedade. Nesse país, quanto mais sério você é, mais motivo de chacota você é. Era preparadíssimo para ser presidente. Né? Ele defende o nióbio. Vocês vão encontrar filmetezinhos aí onde ele fala do nióbio e tudo mais. Eu mandei para 2 deputados federais. Deputado, defenda
essa ideia. Nem me responder. Nem responder. Imagina o significado do livro. É mexer com aranha brava, com leão, é mexer com coisa grande. Vamos lá. Não haveria razão, portanto, para que o homem de hoje fosse mais adiantado que os dois primeiros tempos do mundo, pois que para cada nascimento o trabalho intelectual teria de recomeçar. Se o homem, né, se cada existência ele simplesmente desaparecesse do planeta, né, sempre o trabalho intelectual sempre teria de ser recomeçado. Ele não avançaria, seria diferente do que acontece. Só isso já é uma reflexão fácil de ser feita por aqueles que analisam a vida, né? A alma voltando ao contrário, com o seu progresso já realizado e adquirindo de cada vez alguma experiência a mais, vai assim passando gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Nós podemos dizer que nós estamos na segunda fase. Nós saímos da barbárie, né? Atos de barbárie já não são mais permitidos. Quando a gente vê um ato de barbárie contra um animal, a gente já se enfurece com isso, né? A gente fica indignado, né? Então a gente já pode dizer que a gente está no segundo estágio. Existe sim civilização material, né? A prova é que esse celular que está em cima da sua mesa, o computador que está transmitindo, uma transmissão ao vivo na internet, para quem quiser estudar a doutrina espírita, né? Isso é um progresso, no meu tempo de criança, inimaginável. Transmitir filme, imagem, era algo impensável para um cidadão comum. Eu, com 14 anos, 14 anos, fui trabalhar como office boy numa empresa de propaganda, e eu ia nas redes de televisão, Excelsior naquela época, Record, a Globo estava começando naquela época, Excelsior, Record, Tupi, e mais algumas que tinha lá na época. Não, nem pensava em manchete, nem pensava. A manchete estava, não tinha sido nem parida aí, não. A Globo estava começando. A Globo estava no início. A mais velha é a Tupi, foi a primeira televisão do Brasil, e como é que era o nome dele? O Chateaubriand. Ele trouxe toda a aparelhagem dos Estados Unidos da América do Norte. Naquela época, era o melhor que havia. Assis Chateaubriand, o nome daquele homem. Depois apareceram as outras, mas eu ia nessas empresas de televisão, eu era muito curioso, eu dava um jeito de chegar na parte técnica da televisão, sabe? Eu ia me enfiando nos corredores da televisão. Corredor de televisão, você não sabe quem está passando e quem não está. É aquela bagunça generalizada. Não sei se nunca entraram, mas é uma bagunça lá dentro. Bagunça no sentido de um correndo para cá, outro correndo para lá. Entendeu? Aí você vai se enfiando, eu ia me enfiando, eu chegava nas partes técnicas, onde era gerada a imagem que ia para o ar. Aí começava a perguntar para os caras como é que era, uma aparelhagem sofisticadíssima. Uma sala como essa, grande como essa, não caberia as aparelhagens para transmitir uma imagem. Vocês imaginam? Transmitir um filme, um filmetezinho qualquer, desse de Bang Bang da época, um Rin-Tin-Tin, essas coisas aí. Hoje nós estamos na frente de um aparelhinho pequenininho, que é um computador um notebook, com uma câmera, né, com um som de primeira qualidade, imagem de primeira qualidade, sendo transmitido em tempo real para a internet. Olha a diferença, né? Eu estou falando aqui do que? De 40 e poucos anos atrás, né? Se a gente for ver, é recentíssimo isso, né? Então, a gente pode dizer que a gente está dentro da civilização, já estamos. Imagina daqui a 40 anos para frente, né? O que vai acontecer, né? Então, nós estamos nessa segunda fase aqui. O que vai acontecer é a gente acabar desaguando nessa terceira fase, que é a civilização moral, porque o homem avança tecnologicamente, definição de tecnologia é ciência aplicada. Definição de tecnologia é essa, a ciência aplicada. Então,
O homem aplica a ciência, ele descobre, não é? Ele encontra os meios de resolver os problemas, descobre e aplica a ciência, melhorar a vida, não é? Não é o que os cientistas falam? Precisamos melhorar a vida do homem. Mas aí caberia uma pergunta, e por que não melhora? Não é? É uma pergunta lógica, não é? Se você quer... É a mesma coisa que o Kiko chega, o Chaves chega para o Kiko e fala assim, onde foi sua mãe? Ah, foi no salão de beleza. Por que ela ficou assim? Fica bonita. Ele pergunta, por que não fica? Aquilo é a mesma pergunta que eu estou fazendo, refere-se a essa que o Chaves faz para o Kiko. Por que o homem não é feliz? Se a ciência luta bravamente com as forças que tem, com os meios que tem, para tornar a vida do homem melhor. Não é? Hoje a gente é capaz de se livrar de um câncer. Antigamente, quando eu falava para a pessoa, você está com câncer, era não queria pegar o atestado de óbito e só faltava colocar a data. É a única coisa que faltava, mas podia redigir, né? Fulano de tal, nasceu no dia tal, filho de fulano, deixava só a data em branco, porque é a certeza. Ia para os quiabos mesmo. Ia para os quiabos mesmo, não dava outra. Ele falava câncer, né? Ele falava coisa ruim. Tá com a doença ruim. Tuberculose também, tuberculose matava. A Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro montou um hospital, chamava Hospital 3 de Outubro, em Campos de Jordão, para cuidar de tuberculose, porque o filho da pessoa que fundou a 3 de Outubro, a dona Anita Brisa, que também já é desencarnada, o filho dela morreu de tuberculose. E ela jurou, ela conheceu o espiritismo, ficou desesperada com a perda da filha, né? Do filho, né? Olha que é a ideia, né? Como as ideias equivocadas levam ao acerto. Né? Ela, desesperada com a perda do filho, conheceu a doutrina espírita e depois de conhecer a doutrina espírita, ela jurou que ela ia montar um hospital para beneficiar as pessoas, para curar as pessoas do mal que matou o filho dela. E você trata 6 meses fazendo certinho? Laboratório, trata em clínica, tratamento clínico, né? Então, tratamento clínico, ou seja, vamos chamar de tratamento clínico. Nessa época que eu estou falando, quando a 3 de Outubro foi fundada, isso ia se tratar de um hospital, o cara tinha que se internar e ficar 6 meses no hospital, coisa do gênero, né? Então, você para de transmitir. Exatamente. Então, a ciência, está provado que a ciência avança. Está provado que a ciência encontra soluções para problemas materiais, mas o homem está sempre insatisfeito com a sua vida. Não é? Seria ciência espiritual para ver esse negócio. Na realidade, soluções... Se tornar civil. A gente pode falar isso de outra forma, que talvez seja mais adequada, né? Soluções racionais para o problema da religiosidade. Porque as soluções que se dão até hoje não são soluções racionais. Elas são soluções que parcialmente atendem à necessidade do homem de entender o Criador. Superficialmente, né? Parcialmente. Entendeu? Ele entende de maneira parcial. Como as pessoas que apresentam essas soluções se autodenominam representantes de Deus na Terra e também não sabem as respostas, eles dizem assim, olha, isso é mistério. E as pessoas não questionam mais. Isso é que traz a satisfação, porque o homem, ele muitas vezes não se importa de passar pelas vicissitudes da vida, pelos sofrimentos da vida, mas ele quer entender por quê. Por quê? Qual é a razão que eu estou sofrendo? Qual é a razão dos meus problemas? E isso só é possível, você só pode responder a isso de maneira racional. Por isso que ele trata aqui da pré-existência e da reexistência. Porque só isso é capaz de responder racionalmente, de atender aos anseios íntimos das perguntas que as pessoas se fazem. Como elas não podem fazer? Para aqueles que se dizem representantes de Deus, porque eles cortam ela na hora, eles também não têm a resposta, então eles chamam de mistério, e se você continuar a perguntar muito, eles te expulsam do ambiente e está acabado. Como eles não recebem essas respostas de maneira adequada, elas ficam se perguntando intimamente, e aquilo traz para ela mais insatisfação do que resposta.
Ela fala, não vou frequentar a doutrina espírita de jeito nenhum. Todo mundo fala que é coisa do demônio. Uma mulher falou comigo assim na internet outro dia. É coisa do diabo, todo mundo fala mal. Ela falou para mim, todo mundo fala mal. Eu falei para ela, eu escrevi para ela assim, quando Jesus estava na Terra, todo mundo falava bem dele? Ninguém falava bem de Jesus. Ela também não respondeu nada. Mas eu botei ela para pensar, não botei? Pensa, se vira, pô, não é seu. Não é problema meu? Se vira. Né? Então, o fato é esse, nós estamos passando da condição de civilização material para a condição de civilização moral. Isso é fato. Isso vai acontecer, com certeza. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. Se o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas do animal. Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade. Ele disse, busca e acharás, trabalha e produzirás, e dessa maneira serás filho das tuas obras. Terás o mérito da sua realização, e será recompensado segundo o que tiveres feito. Recompensado segundo o que tiveres feito. Então, portanto, não espere mais, depois de desencarnar, daquilo que não tiver feito. Não espere, porque não vai vir mesmo. Não é de graça que vem, não. É com muito trabalho, com muita dedicação. Em virtude da aplicação desse princípio que os espíritos não vêm, em virtude da aplicação desse princípio, que os espíritos não vêm poupar ao homem o seu trabalho de pesquisar. Kardec está falando isso aqui pelo simples fato de que na época em que o espiritismo apareceu na França, as pessoas realizavam encontro com os espíritos, trabalho com os espíritos, com o objetivo de perguntar, o navio, galeão espanhol, não sei quanto, afundou em tal lugar, eu queria saber onde é que ele está para poder pegar o ouro que afundou junto com ele, aí, as riquezas que afundaram. Era desse jeito que era feito. Então, meu pai morreu, eu sei que ele deixou escondido o dinheiro em algum lugar, onde é que está esse dinheiro? Então, era esse o objetivo. Né? Então, os espíritos, eles não têm por objetivo facilitar a vida do homem em nenhum aspecto, a não ser por um, que é o mais importante, nos inspirar no bem. No momento crucial, no momento de aflição, no momento de problema, no momento em que a gente se vê diante de graves decisões a serem tomadas, os espíritos nos inspiram, nos dão o apoio necessário, que é o apoio moral, porque o homem, rigorosamente, pela inteligência que tem, ele não precisa de apoio material em determinados momentos, ele precisa de apoio moral. Porque o apoio material, ele encontra de uma maneira ou de outra. Ele vai, ele sai em busca e ele encontra. Eu vi o caso de uma senhora, ontem na internet, se eu não me engano, de uma senhora de um estado no Brasil, muito pobre, ela morava num casebre junto com os filhos, e ela catando latinha, ela tira o diploma, ela está sendo para ser promovida a um cargo público de importância, não sei se... no campo da jurídica. E ela estava para empossar no cargo. Eu não sei se promotora pública, eu não sei o que era. Uma senhora de idade, já 40 e poucos anos de idade, então, se formou e estava para se empossar. Quer dizer, o homem, quando ele arregaça as mangas, quando ele toma a lei do trabalho por premissa, por princípio de vida, ele encontra a solução para os seus problemas. Mas, embora ele encontre essa solução, do ponto de vista do uso da sua inteligência, muitas vezes ele não tem o apoio moral que ele precisa. E o apoio moral é fundamental em qualquer circunstância, especialmente quando você se vê diante de fatos graves, de fatos realmente cruciais na sua vida, de decisões que você tem que tomar. Né? Nesse momento, quando o homem entende que ele pode se apegar com Deus, que ele pode se apegar com os bons espíritos, que ele pode, através desse mecanismo, receber as inspirações necessárias, a vida dele flui com naturalidade, sem nenhum problema. Mas, de qualquer maneira, ele sempre recebe esse apoio. E aí que está a importância dos espíritos. Trazendo-lhe descobertas e invenções, já feitas e prontas, para a utilização de maneira a só ter que tomá-las nas mãos, sem sequer o incômodo de um pequeno esforço, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se, e o mais ignorante tornar-se sábio, ambos sem nenhum esforço, e atribuindo-se o mérito do que não haviam feito.
Não, os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leve a ele, dizendo: marcha e atingirás. Encontrarás pedras nos teus passos. Mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Ele está recomendando aqui ver capítulo 27 do Livro dos Médiuns, número 291 e seguintes, que fala da maneira pela qual os espíritos agem na nossa vida. Se vocês quiserem saber mais, consultem o Livro dos Médiuns. 26, item 291 e seguintes. Segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus significam o seguinte: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos. E como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei à nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade, e não com arrogância, sem o que sereis abandonados a vossas próprias forças, e as próprias quedas que sofredes constituirão a punição do vosso orgulho. É esse o sentido dessas palavras do Cristo: buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Essa explicação dessa passagem para alguém que fala do Evangelho de Jesus aí, fora da doutrina dos Espíritos, e vocês vão ver a resposta que eles vão dar para vocês. Como é que Jesus falava desse jeito? Né? Jesus falava desse jeito. Na realidade, ele se explicava para os seus seguidores dessa maneira. É que eles retiram destas falas apenas trechos, né? Que eles consideravam mais importantes. Ele disse isso, mas não explicava o que ele disse a respeito daquilo, né? Então, tirava. Quando você, de um texto qualquer, você você extrai uma frase separadamente, você perde o contexto em que aquela frase foi falada. Muitas vezes, não é esse o caso, mas muitas vezes, distorcendo toda a fala de quem falou, de quem pronunciou aquela frase. Então, isto é bom do ponto de vista moral, porque ele disse: bate e a porta vos será aberta, né? Ou seja, tenha fé, peça com fé, com humildade, né? E você vai encontrar a solução, de alguma maneira. Quer dizer, isto resume tudo aquilo que Kardec explicou, né? Resume do ponto de vista moral, mas não explica com a qualidade necessária para que nós podemos entender o valor de bate e a porta vos será aberta. Não é? Se você pegar só a frase por si, fala: bom, eu tenho que confiar em Deus, eu vou bater, eu tenho certeza que a porta vai ser aberta para mim. Mas como entender isso? É importante entender, né? Precisa de ação, né? Precisa assim. Ficar lá orando, o dia inteiro sem fazer nada, não adianta. Tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que faz. Não vou falar, não deixa quieto. É melhor não. Deixa quieto. Olhai as aves do céu. É outro tema. Não querais entesourar para vossos tesouros na terra. Não quereis entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. É que Jesus não vivia no Brasil na nossa época, porque ninguém desenterra nada, eles vão se desenterrar. Não precisa enterrar, não precisa desenterrar, não, eles roubam direto. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem, nem a traça, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro,
aí também está o teu coração. Essa última afirmação de Jesus, você imagina o que ele deve ter explicado a respeito disso. Mas como, Senhor? Como pode meu coração estar... Onde está o meu tesouro? Ele deve ter explicado, né? Seu pensamento ligado às coisas materiais vão atrasar você do ponto de vista espiritual. Deve ter explicado claramente, né? Não há essa explicação no Evangelho, né? Se para aí, simplesmente se estanca aí. Até porque foi uma tradução feita, uma tradução mequetrefe, né? Essa é a palavra certa para ser usada. Muito mal feita, né? Muito mal conduzida. A igreja estava pouco se lixando para aquilo que estava sendo traduzido. O que interessava era traduzir, né? E não fez a tradução legítima, porque eles tinham condição para fazer isso. Eles podiam chegar a pegar o original, sem pegar a tradução grega, pega o original. Eles tinham gente capacitada para fazer isso. Traduz do original, o mais próximo possível dos valores daquelas palavras, porque, segundo Severino Celestino da Silva, querer traduzir do aramaico ou do hebraico para o grego é mais ou menos a mesma coisa que o inglês, em Londres, falar da seca do Nordeste. Sem conhecê-la. Né? Essa é a comparação que ele faz. Né? Dá para imaginar? Quer dizer, o cara está lá em Londres, né? Numa civilização completamente diferente da nossa. Ele pode até, pelos livros, pelas informações que tem, falar alguma coisa, mas ele sabe o que o sertanejo, né, que vive lá no agreste nordestino, né, comendo calango e vivendo aquela seca toda, né, vendo a terra rachada e tão seca, sabe o que ele vive realmente? Não sabe nada. Né? Então, Severino Celestino da Silva fala isso. As traduções foram muito mal feitas, porque o grego, que era a língua cultural da época, ele traduziu segundo os seus pensamentos, segundo a sua maneira de pensar, e não segundo aquilo que foi pensado naquele momento que foi escrito. Né? Porque haviam maneiras, expressões, palavras que poderiam significar várias coisas. Né? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Está muito mal traduzido, porque a mesma palavra em aramaico que era usada para falar camelo era a mesma palavra que se usava para falar cabo, linha. Quer dizer, como é que vai colocar que é mais fácil um camelo passar pelo fundo? O camelo não vai passar nunca pelo fundo. Quer dizer, todo rico está condenado ao fogo do inferno. O cara falou, eu sou rico. Já que eu estou condenado, pau na mula, eu vou fazer tudo que dá na cabeça. Já que eu estou condenado, eu vou fazer o que é na igreja. Né? Aí que eu vou fazer mais burrada mesmo, mais coisa errada mesmo, está acabado, não quero nem saber. Né? Quer dizer, começa por aí. Isso é um grande equívoco, né? Um grande equívoco. A igreja devia ter um pouco mais de responsabilidade. Porque eles estavam com a faca e o queijo na mão e acabaram cortando a mão em vez de cortar o queijo. Né? Essa que é a realidade. A Igreja Católica criou um grupo chamado Septuaginta, e era um grupo de muitas pessoas, de 70 pessoas, dirigido por um sujeito responsável, que foi encarregado de traduzir a Bíblia para o latim. A pessoa que estava traduzindo chegou para o Papa e falou assim, nós estamos cometendo um grave erro. Um grave erro. Avisou. O que o Papa falou? Faça-se. Ou seja, fale que der e está tudo bem. Então, como a igreja ela tem milhões de adeptos no mundo, cerca de 8 milhões aproximadamente, alguma coisa assim, 17 milhões, não sei bem, entendeu? Aquilo acabou sendo, ao longo do tempo, você pega 2 mil anos de ação da Igreja Católica, ou quase 2 mil anos, batendo em cima daquela mesma tecla, isso foi adotado como verdade. Entendeu? Quer dizer, é o mesmo princípio do ministro da propaganda do Hitler, né? Repita uma mentira dezenas de vezes, centenas de vezes, fala a verdade. Joseph Goebbels, né, falou. E é a mesma coisa, é o mesmo princípio que é utilizado pelo comunismo. Repita uma mentira, repita a mentira, repita várias vezes.
e vai acabar incutindo na cabeça do povo que aquela mentira é uma verdade. Aí você destrói gente, destrói instituição, destrói um país, faz o que você quiser com aquilo que você prega, né? Puxa, faltam 3 minutos. Vamos marcar aqui esse olhar as aves do céu para a gente retomar no próximo encontro. Hoje é dia 26 de 5 de 2016. Vocês desculpem ter ficado numa lição só, porque não dá para deixar passar batido. Hã? Foi bem esmiuçado. Mas não dá para ficar, não dá para passar batido determinadas coisas, porque se você só lê, acaba não sendo útil, né? Aquilo que o trabalho de Kardec. O trabalho de Kardec foi explicar minuciosamente o significado daquilo que Jesus estava tentando orientar. Ah, mas está falando de reencarnação, ele falou lá de pré-existência da alma e de reencarnação. Mas sem aquilo você não entende as coisas, não tem como você entender. A vida não tem lógica. É dessa lógica que carece o homem. É dessa lógica que o homem de hoje, de ontem e de sempre carece. Ele precisa. Porque senão a vida fica vazia, fica sem sentido. Qual é o sentido da vida? Não é? Trabalhar, comer, dormir, trabalhar, comer, dormir, trabalhar, comer, dormir, trabalhar, comer, dormir. Esse é o sentido da vida? Vazio, sem. Pô, eu me esfolo, eu tenho minhas necessidades, eu tenho minhas emoções, eu tenho meus desejos, né? Eu tenho as minhas coisas. Como entender isso? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa complexa, né? Do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral, do ponto de vista psicológico, e a vida se apresenta como uma coisa simples, mesquinha, pequena. Né? A vida se apresenta dessa forma, a vida material, né? Aí, se você não dá o subsídio necessário que satisfaça intelectualmente a pessoa acaba, muitos acabam desistindo da vida, que essa é a razão de tanto suicídio, né? Quantos suicídios não são cometidos em função disso? Eu não quero mais saber dessa vida, eu tenho que sofrer por sofrer, então eu quero desaparecer, eu não quero ficar aqui, não. Esse é o raciocínio de muita gente. Posso só contar um caso? Claro, A Bianca, a minha irmã, ela faz um ano de fisioterapia. Então, ela faz os atendimentos em clínicas, asilos lá. E ela estava atendendo um moço, disse que um moço jovem, só que ele está muito violento. Então, não pode fazer exercício ali na frente do espelho, ele agride as pessoas que estão ali auxiliando ele. E aí, ela foi saber a história do que tinha acontecido. O menino estava há poucos dias de se formar. Tinha entregado trabalho de faculdade, preparando já a formatura de Marília. E sofreu um acidente de carro e deixou sequelas, assim, que ele não anda mais sozinho, não fala, e encerrou, de certa forma, né, a parte acadêmica. E o pai não conseguiu lidar com isso, o pai se matou, de não conseguir encarar essa situação de aceitar os outros filhos, já eram formados. Quer dizer, foi uma covardia, né, ter abandonado, sem ter se sentido a cabeça desse rapaz injustiçado, e agora ele age dessa forma, é só a mãe que ajuda, que leva ele. Você imagina, a gente já pensou o peso no ombro dessa mãe? E dele também, né, porque além de tudo, ele acha que carrega a morte do pai agora também. Acaba desenvolvendo um sentimento de culpa. Aí uma pessoa que não tem um entendimento do porquê da vida, é mais fácil jogar. Olha o quanto é importante. O quanto é importante. Se esse pai tivesse esse entendimento, certamente ele teria passado esse entendimento para os filhos e não teria reagido dessa forma, e até o filho talvez nem tivesse precisado tivesse desenvolvido esse problema psicológico que desenvolveu. Com certeza. Mesmo que acontecesse o acidente, seria mais fácil de superar. Mas, com certeza, com certeza. Quer dizer, dificuldades há, sofrimento há de todo jeito, mas há um entendimento do porquê, né? É isso que as pessoas precisam. Não quanta gente sem problema nenhum, aparente, se suicida. Encontra um monte de gente assim, um monte. E ela menina da faculdade, né? Se matou com 30 anos. Aí foi. 30 anos. 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 30
Faz uns 6 anos que ela mudou. Ela só tinha 30 anos. Aparentemente não tem problema. Então. De colocar sério na vida sozinha. A mãe achava já. Meu Deus. Meu irmão acho que ele também é depressivo. Acho que ele está em médico também agora. Este mal, considerado um mal moderno, é justamente em função dessas insatisfações. Depressão? É geral. É geral. Muita gente tem depressão por questão até hereditária, que é uma doença que pode ser hereditária, mas na maioria das vezes por insatisfação. Eu digo tristeza, eu acho que ele está muito triste, mas o médico já fala outra coisa, né? Não tem nem como saber, o médico está na depressão, né? E a pessoa, como isso aí é uma... Né? Mas tem os graus, né? A depressão tem os seus graus. Não pode deixar ela aprofundar. E se o cara cair de cabeça na depressão, se deixar aprofundar, para sair é complicado. Tem uma moça que morava aqui do lado do Centro Espírita. Ela veio aqui algumas vezes. E às vezes ela vinha para tomar passe. Ela não sentava no salão para acompanhar a palestra de jeito nenhum e tal. E ela entrou uma vez para me dar passe nela. Eu falei, senta. Ela falou, eu não sento em cadeira. Eu não sento na cadeira dos outros de jeito nenhum. Olha o grau de depressão que essa moça está. Deixou aprofundar mesmo, de verdade. Né? Deixou a coisa aprofundar de verdade. Não pode acontecer isso. A pessoa tem que tratar adequadamente para não atingir essa fase. Quem teve uma fase muito crítica, bastante crítica, foi a Juliana Ortigosa, nossa companheira, vocês conhecem. A Ju chegou num ponto que ela falava para a mãe não abrir a janela do quarto dela, que ela não queria ver a luz do sol. A luz do dia ela queria ver. Nesse ponto ela chegou. Quando ela começou a frequentar a casa, 14 anos atrás, ela estava nessa fase. Ela estava nessa fase grave da depressão dela. Não, teve uma razão. Teve uma razão de ser. Né? Mas ela estava numa fase bastante adiantada. A mãe foi desesperada. O Centro Espírita levou ela, tudo. Né? Eu conversei bastante com ela. Hoje a Juliana é outra pessoa. É outra pessoa, uma pessoa amável, uma pessoa. Né? Mas ela teve um problema sério. Sério mesmo. Não pode deixar atingir chegar nessa situação. E se chegar, é bastante complicado de sair. É bastante complicado. Precisa muito tratamento médico e, a par disso, um tratamento espiritual. Um bom tratamento espiritual, porque a Juliana levou uns 8 anos ou mais para ela sair daquela situação e voltar a estar no que ela está hoje. Até sair dos remédios e tudo. Precisa muito empenho da pessoa, um bom tratamento médico, bem adequado, um bom tratamento espiritual. Senão, muito difícil sair. Bastante difícil mesmo. Porque é gerado por uma coisa chamada monoideia. A pessoa alimenta uma ideia só, uma ideia só, uma ideia só, uma ideia só, e fica... Dificilmente ela sai, a não ser com muita ajuda e com muito empenho dela, ela consegue sair. Então, se você puder ajudar, ajude, mas não deixa aprofundar, não. Converse com ele, fala para ele ter confiança, fala de outras maneiras. Se ele não aceita, fala de outras maneiras, com outras palavras, né? Usa outros métodos, mas não, fala para ele, não deixe se aprofundar nessa tristeza, não. Você não confia em Deus? Confia em Deus, não permita, não. Não permita, sua filha deve estar bem. O Criador atende a todos, o Criador, ninguém está sozinho no universo, nós estamos sempre acompanhados por Ele, pelos seus anjos. Usa uma outra linguagem, mas fala alguma coisa para tentar dar um suporte, para tentar ajudar de alguma maneira. Né? Muito bem. Vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento
mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Evangelho segundo o Espiritismo desta noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, a vossa misericórdia, e tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. Ajuda-nos ainda, Senhor, dá-nos a coragem necessária para que possamos honrá-la com um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados presentes na nossa reunião, nós a declaramos encerrada.